Olá, alunos do Samba, lá canal de São Paulo, seja bem-vindo ao podcast Sampa Samba. Sou Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso podcast. Hoje teremos mais um Sampa News, é a última semana do mês de junho. Todo final de mês nós temos aqui um episódio que fala mais do tempo presente, já que uma parte, eu diria até considerável do nosso público gosta de ouvir sobre o presente, não gosta de ouvir sobre o passado. Mas aí, enfim, não, não digo que as pessoas têm que gostar ou não, né, num conteúdo. Entretanto, neste 5 de julho, a partir das 14 horas, lá na Casa Carolina Maria de Jesus, Rua Dona Ana Pimentel 229, Água Branca, vai estar acontecendo o nosso evento Carnaval de São Paulo como Patrimônio, Cidade, Política, Sociedade, em que a gente vai aí, portanto, debater o Carnaval de São Paulo não exatamente no tempo presente, não é o grande foco, mas é entender a patrimonialização do samba de São Paulo em duas vertentes. Claramente a imaterial, né, no seu aspecto referente, né, e direcionado para as realidades do samba, dos ritmos, dos batuques, da oralidade, mas também do material, né, entender como que a cidade de São Paulo tem uma relação com os espaços históricos de samba. E neste contexto, nós teremos 3 mesas dentro do nosso evento. A primeira delas é a mesa de patrimônio e memória, que a gente vai estar discutindo a imaterialidade deste patrimônio, os resquícios, vamos dizer assim, que ele deixa na sociedade como um todo. O segundo tópico é o patrimônio e cidade, e aí é um pouco mais a materialidade, a urbanização, o que se constrói dentro do imaterial, mas também no material, nesse complexo referente de patrimônio. E a parte final, exatamente, patrimônio velha guarda, em que a gente vai ali abordar exatamente como que os núcleos de maior sabedoria das escolas, que são as velhas guardas, estão ali, portanto, atraindo, né, ou atuando neste processo como um todo. O nosso evento, ele é gratuito, como eu disse, né, a Casa Carolina de Maria de Jesus fica ali perto do metrô Água Branca, metrô Barra Funda, né? Palmeiras Barra Funda ali na linha vermelha, então é um fácil acesso, né? Então assim por diante. E fica aí, portanto, abertos os convites para quem quiser participar e também interagir lá conosco. Teremos ali 6 convidados, mais um documentário que vai ser passado no dia do evento. Então é basicamente isso. Então fica aí o convite. Hoje no nosso episódio a gente vai falar sobre os rumos narrativos dos enredos das escolas de samba de São Paulo. Quem me conhece sabe que eu não gosto de falar de enredo sem ter sinopse, sem ter samba, sem ouvir, né, das pessoas que produzem o carnaval os destinos disso. Entretanto, a gente tem os temas, né? A gente tem os enredos, os títulos, e é a partir deles que a gente vai, portanto, aqui fazer a nossa observação, né, do que se a gente está indo um rumo do senso comum ou está indo num rumo um pouco diferenciado nas ideias, né? Então vamos começar aqui pelas escolas de Santos, depois a gente vai para as escolas de São Paulo, tá? Então o grupo de acesso de Santos são 7 escolas, 5 com enredo, Sangue Jovem, Império da Vila, Imperatriz, Dragões e a Zona Noroeste, né? Bandeirantes, Saboó e Brasil ainda não possuem enredos. Chama a atenção aqui, nós temos aqui 3 enredos que tem um verso, vamos dizer assim, dentro da lógica negra, e eu acho que aqui é interessante, né, porque a da Zona Noroeste é de fato negritude, né, já que o enredo é falsa abolição, somos os netos dos negros que vocês não conseguiram matar. Então aqui a gente já tem, pelo menos no indicativo narrativo que esse enredo pode gerar, um direcionamento crítico, principalmente social, da questão de negritude. Sempre bom pontuar que a cidade de Santos é uma cidade em que a abolição, vamos dizer assim, ela acontece desde 1883, então é antes da abolição de fato, né, que é de 88. É um dos lemas da cidade de Santos, né, é a terra da caridade, e esse lema é muito por causa dessa realidade abolicionista que a cidade sempre teve. Então, nesse aspecto, é interessante a Zona Noroeste questionar esse fator. A Zona Noroeste é um bairro
majoritariamente negro. É um bairro periférico da cidade de Santos, em que a prefeitura faz poucas ações culturais e assistenciais efetivas de longo prazo para essa população. Então é interessante ver uma escola com a grandiosidade que ela tem, indo por este direcionamento. O outro enredo, que não é exatamente, eu não vejo, pelo menos esse princípio, sendo um enredo negro, mas ele versa sobre negritude, que é o enredo do Império da Vila, né? Maria, faces da mulher, a força feminina que une o céu e a terra, eis a rainha de todas as eras, Laroie. Né? Então aqui a gente tem aqui um título tanto quanto confuso, e aí eu não posso também opinar quais são os direcionamentos, mas a gente tem pelo menos aqui, pelo menos o que indica, um ponto ali negro, mas eu não vejo esse enredo como negritude, eu vejo ele mais como um enredo de reflexão, vamos dizer assim, do papel da mulher, mas dentro desse aspecto religioso. É muito semelhante, inclusive, ao que foi feito, né, já no Carnaval de São Paulo, naqueles enredos das Marias, né, bem confuso, inclusive, mas eu acho que é um direcionamento semelhante, né, de associação entre o céu e a terra, né, o terreno e o divino, nessas relações de matriarcado, talvez, né, das santificações como um todo. Dentro desse sentido também, versando com aspectos de negritude, mas não sendo de negritude, vamos dizer assim, antropológico, a Dragões e Castelo, não adianta a mandinga, muito menos Olho Gordo, Dragões e Castelo, olha nós aí de novo, né? Eu acho que aqui é aquelas crendices, né, aquele apego, vamos dizer assim, os balangandãs, né, as crendices populares, e visualmente é um enredo bastante interessante. Vamos ver aí o desenvolver dele como um todo. Indo por um sentido um pouco mais regional, se assim podemos dizer, Imperatriz Alvinegra vai falar do São João, das quadrilhas, imagino eu, também como uma vertente, talvez até mesmo sobre o Nordeste, mas aí não sabemos os rumos. E acho que é interessante, né, porque São Vicente é uma cidade também muito nordestina, e é um dos poucos núcleos da Baixada Santista em que a gente tem atividades de quadrilhas, né, que é algo muito comum no Nordeste, em algumas partes do Rio de Janeiro, por exemplo, mas que aqui na Baixada Santista, que embora seja uma região de presença nordestina muito forte, não possui tantas quadrilhas, né, tantos quadrilheiros. Então é interessante a Imperatriz indo por esse lado, né, para essa vertente, vamos ver aí o desenvolvimento dessa realidade. E a Sangue Jovem, né, vai ali para o Santos Futebol Clube, né, o maior espetáculo da Terra, então um enredo que traz aí, deve trazer provavelmente o histórico do time de futebol, né, do Santos. Não faz, acho que nem 15 anos, né, que um dos enredos da Sangue Jovem foi o Santos, né, que acho que recentemente o Santos, inclusive, fez o seu centenário, né, e foi um dos enredos, foi enredo da Sangue Jovem, mas acho que era o Pelé, não posso estar errado na minha memória. Olhando em geral, o destino que a gente está vendo aqui nesse grupo é um destino muito mais na aposta, pelo menos do meu ponto de vista, né, olhando esse analítico, sem fazer aqui um juízo de ruim ou bom, acho que a gente está indo para um caminho um pouco mais de fácil identificação com o público, né? Esses 5 enredos que foram definidos, né? A gente não tem os outros dois, né? Da Bandeirantes e da Brasil, mas esses 5 enredos têm uma fácil identificação, né? Eu acho que o mais complexo, até mesmo de fazer isso acontecer, seja o da Zona Noroeste do Império da Vila. Eu acho que o que tem mais apelo para o público é o da Dragões da Imperatriz Alvinegra. E eu acho que o que acerta, vamos dizer assim, pelo tom, até mesmo de descenso, e de tentar voltar ao grupo especial, e vai ali para o apego identitário, a Sangue Jovem, de certa forma ali vai apostar suas fichas no que é comum a todos, né, os componentes da escola, que é exatamente a origem, né? É uma escola de torcida, então se a Sangue Jovem existe é porque existe a torcida e existe o clube de futebol, né? Então nesse sentido é, se caminha por um grupo um tanto quanto interessante. Acho que apostando ali muito mais nas fáceis mensagens visuais e assim como todo. Já nesse grupo especial, apenas uma escola não tem enredo anunciado, pelo menos até o dia de hoje, né, dia 25 de junho, que é o dia que a gente está lançando esse episódio, que é a Independência, né, Escola de Cubatão. As outras escolas, né, as outras 7 escolas possuem enredo. Então vamos lá. X9, União Imperial, Unidos dos Morros, Amazonense, Real Mocidade, Padre Paulo e Vila Matias.
A gente tem algo muito interessante aqui, que é a aposta em enredos sobre a cidade, né? Real Mocidade, que vai falar aí, portanto, do aspecto cultural da cidade de Santos, né? Os 480 anos da cidade, mas é ele indo pela a ideia ali do cultural. Mundaréu faz lembrar Plínio Marcos, né? Que é um dos grandes nomes da cultura cientista, da cultura brasileira. Eu não sei se tem alguma semelhança, né, nesse sentido, né? Porque o livro do Plínio Marcos está aqui na minha frente, inclusive, né? O Plínio Marcos, né? Histórias das Quebradas do Mundaréu, que é um livro bastante interessante, inclusive. É... Não sei se esse livro está inspirando esse enredo, mas o Mundaréu não tem como não lembrar do Plínio Marcos, né? E tem uma coisa muito interessante, né? A cidade de Santos é uma cidade antiga, mas é uma cidade que tem várias vertentes culturais, né? Então acho que é interessante, né, observar a cidade por uma ótica muito importante, que é a da cultura. E a cidade de Santos tem todas as suas questões que a gente pode enunciar aqui, mas tem uma que a gente não pode negar. A cidade de Santos investe muito no setor cultural, talvez não do jeito que a gente esperasse, mas ela investe muito no setor cultural e aposta em várias vertentes, né? Acho que é interessante entender esse mundaréu do povo, né? E cultura em revolução, né? Então vamos aí, né, como desenvolver, a gente vai aí, talvez entendendo os aspectos da Real Mocidade. Outro enredo que fala sobre a cidade de Santos é da Padre Paulo, né, que vai falar ali de um dos projetos sociais que acontece ali na região da Aparecida, né, na cidade, e nesse sentido o aspecto de enxergar as oportunidades e talvez até as ausências de oportunidade numa região, numa cidade que, querendo ou não, a cidade de Santos é uma cidade que tem uma desigualdade muito latente, talvez não seja visível para o turista, mas para quem mora na região da Baixada Santista e para quem mora em Santos, a desigualdade é muito latente, né? E são desigualdades que elas não são aparentes, não são visíveis. Então, é um enredo que tem muito a se explorar, né? E a Vila Matias, né, que vai falar aí, portanto, do Rei Batuqueiro, né, Clomo do Pai Felipe, que é onde surge, vamos dizer assim, o samba santista. O samba santista ele é muito interessante, né, porque diferente do samba de São Paulo, que nasce lá no interior, o samba santista ele nasce em Santos mesmo. Mas ele nasce em Santos com mescla de vários ritmos, de várias visões de samba, vamos dizer assim, que acontece pelo Brasil, em especial Rio de Janeiro e na Bahia, principalmente Rio de Janeiro. E acho que é interessante pensar, né, falar-se de quilombo na cidade de Santos. Santos teve 2 quilombos, né, Pai Felipe e o do Jabaquara, um dos maiores, inclusive, do estado. Então, nesse sentido, acho que é uma aposta e é um acerto muito interessante, vamos dizer, o desenvolvimento desses 3 enredos que falam sobre a cidade de Santos. A gente tem, por enquanto, um enredo indígena, que é o da amazonense, Enauenê Amazanauê. O feitiço da amazonense tem poder. E aí a gente não vamos aqui entrar nos detalhes, mas é uma aposta, é um tipo de enredo que combina com a estética que a amazonense criou lá no início do século XXI, no final do século XX. Mas eu sinto que talvez seja um enredo de resgate identitário, né? Então vamos ver o que pode se desenvolver neste enredo. Mas é interessante, né? Pensar a escola aí que tem o nome, vamos dizer assim, de origem indígena, não sendo indígena, né, mas que alude-nos à questão indígena, que é o Amazonas, e é interessante pensar aí para toda a escola nesse lado um pouco mais místico de entender a cultura como um todo. Indo para o afro-religioso, a consagração em orixá, renascer, união é a chave da vida. Não dá para entender muito sobre esse título, também a gente vai depois, com o passar do tempo, explorando mais os enredos, mas é interessante ver a União Imperial voltando ao enredo negro. Recentemente a escola foi vice-campeã falando de negritude, né, que era negritude em Santos, e é interessante ver a escola voltando para um enredo afro-religioso. Foi num afro-religioso que a União Imperial voltou a ser campeã depois de muito tempo, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma aposta e eu acho que é um acerto, né? Porque a União Imperial faz muito bem esses enredos negros e principalmente de vertente religiosa. Então, é interessante ver a escola aí, portanto, voltando a esse tipo de tema. Já no subjetivo, a gente tem 2 enredos que são, vamos dizer assim, são subjetivos, mas por motivos diferentes, né? O Mar, dentro da X9, que é a atual campeã, acho que é muito interessante, né? É um estilo, talvez, de enredo que para a X9 possa dar muito certo, inclusive,
X9 tem esse tom mais clássico de abordar as temáticas, e acho que isso pode dar certo. Inclusive, alguns sambas já estão aí surgindo nas redes sociais. E a Unidos dos Morros, né? Que foi terceiro colocado este ano, que o bicho nosso de cada dia, um jeitinho brasileiro de sonhar, sobre o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma coisa muito importante, principalmente das regiões de subúrbio do Brasil, né? E os morros, né? A parte alta da cidade é uma parte, né, em que a gente tem uma atuação de jogo do bicho, a gente tem essa questão da fé popular, vamos dizer assim, na aposta, nessa aposta do jogo, né, como um todo, antigo, né, dos bichos, dos bicheiros e assim por diante, de ir numa casinha ali e apostar a sua sorte ali naquela realidade. E eu acho que isso é muito interessante. É um reto subjetivo que pode ser explorado por muitas vertentes, inclusive uma vertente crítica, né? Vamos ver aí o objetivo da União dos Morros. Mas eu acho que a gente tem um belo arsenal de enredos aqui no grupo especial. A gente tem enredos muito fortes. E a gente tem aí, né, já o segundo dia já decidido, né? A gente tem a Padre Paula aí, portanto, falando sobre o projeto social, a Amazonense falando do Amazonas, né, mas da cultura indígena. A gente tem, portanto, a X9 falando do mar e a Unidos dos Morros falando do jeitinho brasileiro de ser. Eu não sei qual vai ser o enredo da independência, mas eu apostaria minhas fichas, vamos dizer assim, que este segundo dia do grupo especial tem uma consolidação de enredos muito interessante. E eu arriscaria dizer que o grupo especial de Santos tem muitos bons enredos, que poderiam ser facilmente enredos em São Paulo, e mostra que a cidade de Santos tem sim capacidade de gerar conteúdo carnavalesco a longo prazo aí, se assim podemos dizer. Então, eu estou muito contente, vamos ver aí o desenvolvimento dos enredos, né, das sinopses, mas principalmente de samba, né? O samba, ele é um elucidativo do que o carnavalesco pediu para os compositores. Se a escola escolheu aquele samba, é porque ele chegou mais perto do que o carnavalesco espera do seu desfile. Então, nesse sentido, quando os sambas saírem, aí a gente emite uma opinião um pouco mais direcionada. Mas eu acho que Santos está bem de enredo, vamos dizer assim, né? Vamos ao grupo de acesso 1 de São Paulo, que no momento apenas a Mancha Verde e a Pérola Negra não possuem enredo, pelo menos, né? É, não está anunciado, né? Pode ser que já exista, mas pelo menos não está anunciado em nenhum lugar, pelo menos nas redes sociais. Só confirmar aqui? Acho que não, né? Pérola Negra? Pérola Negra não tem enredo. Pelo menos não tinha visto. Mas vamos lá. A gente vai ter, portanto, aí 6 enredos aqui que a gente vai estar falando aqui hoje. A gente tem enredos aqui que estão versando muito sobre a questão negra, que o enredo da camisa 12, que acabou de subir. Princesas Nagô, rainhas do Brasil, origem da fé, herança de Queto. É interessante, né, pensar que as vertentes religiosas, afro-religiosas do Brasil são várias e são, sim, múltiplas, se assim podemos falar. E nesse aspecto, né, principalmente nesse sentido, a gente tem uma realidade o candomblé é muito mais iorubá. Então esse lado nagô de enxergar as coisas acho que é interessante. Faz lembrar um pouco o enredo da Sangue Jovem quando subiu. Não era exatamente este, mas faz lembrar uma tentativa de fazer um afro-religioso diferente. É um enredo arriscado para um acesso, mas vamos ver aí os destinos da camisa 12. Outra escola que vai estar aí também na lógica negra é a Independente Tricolor, no enredo Ngoma, a primeira festa da Banha do Mundo, no enredo aí, portanto, dentro do negro, mas aí muito mais um discurso. E acho que é interessante, né, porque recentemente a gente fez aqui um episódio, inclusive, sobre a negritude, e uma coisa que a gente, né, ali apontou é que acho que os enredos negros ficam muito no religioso, né? E eu acho que indo para uma outra vertente, né, uma vertente de explorar, de entender as lógicas, as vertentes e as realidades de negritude, eu acho que é um objetivo interessante. Então, é um enredo promissor, independente verde, o enredo negro, né, das ingoses. Não deu muito certo, vamos ver se esse aqui dá certo, né? E outro enredo que não é exatamente negro, mas versa sobre negritude, é o da Dom Bosco, né? Mariama, mãe de todas as raças,
de todas as cores, mãe de todos os cantos da terra. É um enredo extremamente interessante, eu devo admitir isso. Eu acho que a gente, quando explora o católico, a gente fica muito numa vertente, eu diria até que europeia, de entender o catolicismo. Não estou falando que não existe culturas católicas do Brasil que são populares, né? Indígenas e negras principalmente. Mas a gente explora pouco, né? Explorar e entender o catolicismo pela ótica negra, né? Ou de negritude. Eu acho que nesse sentido o Fábio Gouveia faz um grande acerto aqui na Dom Bosco, né? Fica ali no enredo que versa com a origem da escola, né? Que é o catolicismo, mas ao mesmo tempo vai por um caminho, vamos dizer assim, de entender a lógica dessa mãe de todas as cores, né? De todas as raças e pelo menos no entendimento tendo ali talvez Nossa Senhora Aparecida como um elemento constitutivo do enredo como um todo. Vamos aqui para os subjetivos, né? A gente tem dois subjetivos aqui, três subjetivos. Um que eu diria que é antropológico, que é o da Vila Maria, do chão que alimenta a culinária que encanta, Brasil, um banquete de sabores. E aqui não dá para entender muito a ideia ainda do que a escola talvez queira levar, mas eu imagino que seja entender ali a culinária, uma grande aquarela brasileira a partir da culinária, né? Dá uma possibilidade interessante, né? A gente teve recentemente aí, portanto, a União da Ilha, se não me engano, falando sobre a culinária brasileira. Fez um enredo bastante interessante, bastante ali engraçado, eu diria. Então vamos ver aí os rumos da Vila Maria para este enredo. A gente tem também a Nenê de Vila Matilde, né? Em Cruzas, Nenê de Corpo e Alma, no coração de São Paulo. Vai falar aí, portanto, sobre o cruzamento, né, da Avenida São João com a Ipiranga. E eu não tenho nenhuma dúvida que este enredo é a cara da Nenê de Vila Matilde. É um enredo com a cara. Fala sobre São Paulo. É um enredo que fala sobre aspectos de negritude, mas ao mesmo tempo sobre o passado da escola, né? Boa parte dos títulos da Nenê de Vila Matilde aconteceram ali no cruzamento da São João com a Ipiranga, né? Ou da São João indo até o Anhangabaú. Então, nesse sentido, eu acho que é um enredo extremamente potente para a escola. Vamos ver como vai ser o desenvolvimento. Mas é um enredo mais sócio-histórico, né? Se assim podemos dizer. Eu não consigo chegar ele nem como negritude, eu não consigo chegar ele como subjetivo. Eu diria que ele é mais sócio-histórico, né? De enxergar um lado da cidade de São Paulo por várias vertentes, por vários olhares. E o último enredo aqui que a gente vai falar, da Tucuruvi, Anti-Herói Brasil. O enredo ali que vem aqui mostrar exatamente as faces de talvez heróis que não são considerados heróis, ou heróis que não deveriam ser considerados heróis, se assim podemos dizer, da história brasileira. Então, é um enredo sócio-histórico também, de certa forma crítico, né? Então, vamos ver aí os rumos narrativos, visuais que a Tucuruvi nos leva. Eu acho que aqui a gente tem escolas que estão indo por caminhos muito opostos uma das outras, né? Eu acho que o enredo que mais me chama a atenção é o da Vila Maria, porque ele é totalmente despretensioso, se a gente for comparar aqui com os demais. Eu tô falando que o enredo da Vila Maria não quer passar uma mensagem, não. Mas eu acho que ele é mais carnavalesco, né? Acho que ele é mais leve, né? Tem essa possibilidade. É uma aposta, talvez, da escola, eu diria. E os outros enredos são mais, vamos dizer assim, densos, né? Camisa 12 independente, né? Com esse denso de negritude. A gente tem essa densidade antropológica e social dos enredos da Dom Bosco, da Nenê, da Tucuruvi e da Independente, né? Então vamos ver aí qual vai ser os rumos. São enredos que são difíceis de gerar sambas, né? Mas que quando o samba dá certo, pode sair uma obra-prima, né? Então a gente tem aqui escolas que podem ter sambas muito bons e alguns enredos aqui que podem ter sambas um tanto quanto complicados de a gente ouvir. Mas vamos ver aí os rumos, esperamos que dê tudo certo aí para as escolas, carnavalistas, compositores, e agora vocês são as estrelas do momento, né? Principalmente os compositores. Vamos então agora ao grupo especial, encerrar aqui o nosso episódio. Quem está me vendo no YouTube, não é que eu estou preguiçoso hoje não, tá? É porque não tem muitas artes, assim podemos dizer, né? Quando a gente fizer a tie list dos enredos, aí sim vai ter a artezinha aqui do lado, mudando algo no que está acontecendo, ok? Então vamos lá, grupo especial. Grupo especial, apenas camisa verde e branco e
a escola da Pompeia não tem enredos, né? Então só 2 escolas não tem. Então 12 escolas têm enredos. Eu dividiria o Grupo Especial de São Paulo em 7 narrativas, tá? Eu acho que a gente tem enredos que, vamos dizer assim, estão isolados na sua realidade, que são os enredos sociais. Eu diria aqui que um desses enredos sociais é o da Acadêmicos do Tatuapé, plantar para colher e alimentar. Tem muita terra sem gente, tem muita gente sem terra. Eu acho que é um enredo interessante, mas eu tenho muitas dúvidas, né? A Tatuapé tem uma vertente crítica, uma vertente de olhar a sociedade brasileira um tanto quanto encapsulada. O que isso significa? Que o enredo vai para um lado, quer dizer, escreve-se para um lado e termina em outro. Isso tem sido algo muito comum na Tatuapé, né? Inclusive no enredo deste ano, que ficou muito confusa a mensagem, me desculpe, mas ficou um pouco confusa. E eu fico sem entender ainda os caminhos aqui, pela arte que a escola faz, e a Tatuapé faz um trabalho muito ruim de desenvolvimento visual da sua marca. Isso poderia ser melhorado. Uma escola do grupo especial não pode ter eu diria que esse amadorismo de trabalhar a sua identidade visual de enredo. E nesse sentido, eu fico muito confuso se o enredo vai ser crítico, se ele vai ser sobre o campo. Então vamos aguardar aí o samba para a gente ter uma visão mais concreta. Outro enredo que está um pouco solo aí na sua realidade é um enredo de homenagem, né, da estrela do terceiro milênio. Hoje, a poesia vem ao nosso encontro. Paulo César Pinheiro, uma viagem pela vida e obra do poeta das canções. Eu diria que até um tanto quanto surpreendente, né, pelos últimos anos da estrela do terceiro milênio. Eu diria que é um enredo um pouco mais soft, se assim podemos falar, da escola. O Paulo César é um dos grandes compositores da MPB brasileira, né? CMPB brasileira, né? Da MPB. E nesse sentido, é um enredo que dá um pouco mais de segurança, né? Se o enredo de 2025 foi um enredo um pouco mais transgressor, acho que este aqui vai mais para a segurança de ficar no grupo, principalmente, mas eu acho que até mesmo de explorar, né? Acho que fica uma coisa mais clássica de fazer enredo, o que é um desafio, né? Porque esse Luta Ser Milênio vem de bons anos de temáticas densas, né? Eu acho que este enredo centra um pouco mais a escola fica um pouco mais calma, se assim podemos falar. Não que este enredo aqui não possa ter vieses de criticidade ou de análise da sociedade brasileira, mas eu acho que ele é um pouco mais assentado, né? Ele fica ali mais ali, ele fica mais direcionado, né? É homenagem e assim vamos seguir. E por incrível que pareça, é só um enredo sobre o Orixá, né? Que é o enredo por mais que incrível que pareça, só tem um enredo sobre o Orixá, não é nenhuma novidade que ele seja exatamente da Barroca Zona Sul. Oromi Maior, Oxum. Eu acho que, não me levem a mal, mas eu acho que a Barroca poderia ir por outros caminhos, né? É uma escola que tem uma vertente negra que não tem nem o que se discutir, é um enredo que é a cara da escola, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, né? Será que ficar somente numa temática é a escolha mais interessante para a escola? Porque às vezes pode soar, e isso que às vezes me soa, às vezes olhando a Barroca Zona Sul, que é ficar numa zona de conforto, né? E eu não sei se é interessante ficar só numa zona de conforto. Eu entendo que é um enredo que tem, para a comunidade, tem um aspecto muito importante. O público, né, a bolha carnavalesca, abraça, né, a temática, mas eu acho que a Barroca pode mais, inclusive na temática negra. E acho que ela poderia ir por outros caminhos, outras vertentes. Mas boa sorte para a escola. Vamos ver aí o desenrolar do enredo do samba, né? Qual vai ser a Soul que vai ser cantada pela Barroca Zona Sul? A gente tem alguns enredos que são dentro da lógica do subjetivo, que é da Rosa de Ouro, atual campeã, escrito nas estrelas. Um enredo perigoso, eu diria, né? Porque. E é curioso, né? Quando a Rosa de Ouro foi campeã, ela falou do chocolate, né? E ano passado, e no outro ano seguinte, né, 2011, ela falou da sorte. Esse ano a Rosa foi campeã falando do jogo, e que é um enredo subjetivo também. E ano que vem eu vou falar, portanto, da sorte, né? Ou das possibilidades de sorte. Vamos ver como que vai ser a abordagem. Eu não li o sinopse antes de julho, não, tá? Só li o depois de julho.
Mas vamos ver como que vai ser esse descritivo e principalmente o samba, né? Qual vai ser o percurso. Mas é um enredo perigoso, né? Ao mesmo tempo que ele pode dar muito certo, ele pode dar um tanto quanto errado. Agora, um enredo que me surpreendeu, e eu acho que se bem organizado, pode ser uma grande surpresa, é o outro enredo subjetivo do grupo. A bruxa está solta, senhoras do saber renascem na Colorado. Isso é a cara do carnaval, né? Fala de bruxa. E, e acho muito interessante, né? É um enredo que me chama a atenção. Dos 12 que tem aqui, é o enredo que mais me chama a atenção e o que mais me dá vontade de assistir o Desfile. É pena que ele vai ser o segundo, né? Então logo de cara já vai matar minha curiosidade. Eu acho que é interessante, né? A Colorado ir por esse lado que pode ser crítico, pode ser ao mesmo tempo analítico, pode ser somente divertido, mas ao mesmo tempo pode ser é, de fácil, né, compreensão do público. E eu acho que é um enredo que tem, vamos ver aí o que o samba vai nos gerar, né? Outro enredo aqui subjetivo, outro enredo aqui, né, que tem pouca não, né? Para os últimos anos até que tem muito. Que são a temática indígena, né? Que é exatamente da Dragões Real, nos Guerreiras e Camiabas, né? Uma lendária história de força e resistência. As Icamiabas, segundo narrativas indígenas, seriam um grupo de mulheres guerreiras, né? O que para alguns seria Amazonas, para alguns são Icamiabas, né? E é uma espécie de lenda, né? Uma narrativa indígena de vários povos da região ali amazônica. E vamos ver aí os destinos dessas Icamiabas da Dragões da Real. A escola que nunca tinha feito enredo indígena vai fazer o primeiro agora, né? E o Jorge Freitas, né? Interessante, né? O Jorge Freitas fez apenas um enredo indígena, se eu não me engano. Posso estar falhando a memória, mas fez apenas um enredo indígena na sua história, foi na Portela. E uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, como posso dizer, é, verticalizada, né? De enxergar a cultura indígena. Isso foi em 2004, né? Eu acho que alguns anos depois, né, 22 anos depois, talvez a própria mente e o olhar sobre o indígena do Jorge Freitas tenha mudado. E também com a ajuda de Parintins, esse enredo aqui tem um poder muito forte. Vamos ver os destinos. E a Gaviões da Fiel, que vem com o enredo Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã, e aí já é um pouco mais crítico, né? Gaviões vamos dizer assim, atirou no caminho, no destino, deu certo, tá indo nele, né? Que é exatamente esse lado mais denso de chegar o enredo. E esse ano foi o primeiro enredo negro, a Gaviões aí para um enredo indígena, se não me engano, seria o segundo da sua história, mas é o primeiro, de fato, na temática indígena densa. E interessante, né, que o Basta está gerando suas derivações, né? Teve a derivação do infinito, teve a derivação da negritude, e agora tem a derivação do indígena, né? Vamos ver se vai ter mais uma derivação do Basta aí pela frente. E é interessante ver a Gaviões aí por todo o enredo indígena. Não é um enredo que me deixa um tanto quanto animado, não, mas vamos ver aí o que o enredo e a sinopse e o que o samba vai nos gerar. Mas não é um enredo que me deixa muito animado, não, da Gaviões da Fiel. Bem, então agora a gente vai para dois enredos que não parecem que são CEP, mas eu diria que eles são CEP, que são aí da Vai Vai e da Tom Maior. E eu vou dizer da Vai Vai e da Tom Maior também, mas eu acho que da Vai Vai ele é mais evidente que seja um enredo com certo patrocínio ali da Prefeitura de São Bernardo, porque quando a escola anunciou o seu enredo, ela anunciou em colaboração com a Secretaria de Cultura da cidade, né? E acho que ela não iria divulgar um enredo por engano com a Secretaria de Cultura de uma cidade como São Bernardo do Campo, né? Então acho que tem ali algum subsídio, algum apoio, mesmo que parcial ali neste enredo. Eu acho que é interessante, né? Porque você falar de Veracruz, né? O enredo, né? A saga vencedora de um povo, heróico no apogeu da vedete da Pauliceia. É interessante falar de uma indústria cinematográfica brasileira, uma das mais importantes, e que, por exemplo, um dos cases de sucesso era exatamente Mazzaropi. E eu acho que é interessante, né? Mas ao mesmo tempo eu fico um pouco desconfiado, né? Quais são os destinos deste enredo e quais são as possibilidades, né, que ele pode gerar. Narrativamente, ele pode cair espero que não caia no clichê de filme numa ala, aí um filme grande num carro. Eu espero que não seja assim, mas vamos ver o desenvolvimento do enredo da escola.
problema é que da última vez que a Vai falou de uma indústria cinematográfica, o enredo foi um pouco desastroso, né? Que foi a cidade de Paulinha. Espero que o cinema dessa vez dê um destino um pouco melhor aí para a escola. Mas vamos esperar o enredo, a sinopse, vamos esperar inclusive o samba, né? Para a gente ver aí os destinos que, ou aqui no caso, né? A comissão de carnaval está desenhando aí para Vai. Outro enredo que não parece que é CEP, mas é CEP, né? É o da Tom Maior, Chico Xavier, nas entrelinhas da alba, as raízes do céu em Umberaba. Eu acho que se o enredo fosse sobre o Chico Xavier, de fato, né? Vamos falar de Chico Xavier. Eu acho que seria um enredo até difícil. Agora o enredo sobre Chico Xavier, que em algum momento vai ter que falar de Uberaba, vamos ver aí o destino da Tom Maior, mas não é um enredo que me deixa muito animado, não. É outro enredo que não me deixa muito animado, não. E vamos aí para a grande vedete deste ano, que são os enredos de discurso negro. Não são enredos afro-religiosos, tá? Nem afro, são enredos de discurso negro. Mocidade Unida da Moca, Gueledés, Arbará, Obinirim. Já falei, portanto, sobre o grupo, né? Que também tem um site, o site Gueledés. E eu diria, eu classifico o Gueledés como um movimento social negro, né? Ou parte do movimento negro. E tem potencial, né? É um enredo difícil também de transportar ele para o visual, mas vamos esperar aí o samba, né? O samba já tem, né? O samba já tem. Não vou dar opinião sobre isso, tá? Mas acho que é interessante, né? E a escola segue, né? Nesse percurso, nessa ideia de enredos um pouco mais, vamos dizer assim, pensantes. Outra escola que está nesse percurso também é o Império de Casa Verde, Império dos Balangandãs, já as negras afro-brasileiras. Um enredo interessante, né? Acho que o Império de Casa Verde precisava sair desse percurso que ele estava trilhando de fazer enredo só para gerar visual. Acho que esse enredo aqui pode fazer com que a escola volte àquele Império de Casa Verde do passado. Mas aí vamos esperar, né? Eu já sei que tem sinopse, tá, gente? Vamos esperar aí, portanto, no próximo episódio que a gente vai falar com todos os enredos, a gente faz a nossa análise aí do tie list. E o último enredo aqui, Malunga Leia, episódio de Uma Deusa Negra, um enredo que vai da Mocidade Alegre, que vai falar, portanto, das principais artistas da cultura negra de São Paulo e, de certa forma, da cultura negra do Brasil. E eu acredito que a escola também vai falar de outras mulheres negras importantes na cultura e nas artes como um todo. Vamos ver esse destino. É uma cidade alegre num enredo, né, numa temática que ela sabe falar muito bem, que é a temática negra, e de discurso principalmente. E vamos ver aí os destinos e os rumos. Eu particularmente, pessoalmente, tá? Não tem enredos aqui que me deixam muito animados, não. Acho que os únicos enredos aqui que me deixam com vontade mesmo de ver o Ticine é exatamente o enredo da Colorado do Brás. Os outros, eu não fico nem um pouco animado, não, para ser bem sincero. Vamos aí esperar os sambas. Como que Emerson Porto Ferreira analisa enredo, né? Eu não gosto de fazer episódios que falem sobre, por exemplo, o enredo da Vai é sobre Vera Cruz e é isso. Enquanto não tiver o samba, e eu acho que o samba é mais importante às vezes que a sinopse nesse processo de identificar o enredo. Porque o samba é um processo direto entre o carnavalesco e a sua equipe, né, e principalmente com a escola. E o samba, portanto, principalmente em São Paulo, ele ele tem que descrever o enredo. Então, se está no samba, vai estar no desfile. Então, nesse sentido, como o samba surge, aí a gente eu ler a sinopse para a gente entender o que da sinopse o samba está aproveitando e o que dessa sinopse pode gerar de desfile de narrativa. Nesse processo, que dura ali pelo menos uns 2 meses, né, de ouvir samba e ler sinopse, aí a gente vai para a nossa pesquisa, né, que a nossa pesquisa é um pouco mais densa, que a gente vai ler artigos, teses, dissertações sobre os temas relacionados aos enredos, e aí a gente monta o nosso quadro, né, o que os enredos contam, tanto na versão escrita quanto na versão podcast. Então, este é o desenvolvimento nosso aqui de enredo no Sampa Samba, no Sambistas da Depressão em São Paulo. É um processo que dura ali mais ou menos 4 meses, 5 meses de pesquisa, de análise, de abordar.
E hoje aqui a gente está apenas fazendo um apanhado. Eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, os enredos do grupo especial são enredos mais de competição. Acho que as escolas estão indo por caminhos ali de escolhas, vamos dizer assim, para ter bala na agulha para competir. Mas eu não vejo aqui nada assim muito. Nossa, que incrível, né? Mas são enredos interessantes, mas eu não consigo identificá-los coisas assim extraordinárias. O que me deixa mais assim animado mesmo é da Colorado Braço sobre as bruxas, né? Acho muito interessante, acho incrível. Inclusive deixa aqui a indicação para quem gosta de bruxaria, a história da bruxaria. Esse livro, ele é escrito por duas pessoas que são exatamente não, é por uma pessoa só. Esse livro é o livro do, não, por duas pessoas, o Jeffrey Russell e o Brooks Alexander. Esse livro aqui, ó, História da Bruxaria. Esse livro é muito interessante, né? Ele faz ali um apanhado de como as bruxas elas eram observadas, principalmente na Europa ali entre Idade Média e período moderno, e como essa bruxaria chegou em outros lugares do mundo, né, em especial os Estados Unidos. Livro muito interessante aí, quem é da Colorado ou quem gosta de bruxaria, fica aí a indicação, inclusive. E quem é lá de Santos, né, na Zona Noroeste, esse livro aqui do Plínio Marcos, né, inclusive. Então, nesse sentido, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu acho que o Grupo Especial de Santos está muito mais interessante que o Grupo Especial de São Paulo. E o Grupo de Acesso de São Paulo está ali no mesmo nível de interesse, de aspecto interessante ali, no Grupo de Acesso de Santos. Mas a gente caminha para ter um Carnaval de São Paulo, que os enredos, pelo menos aí, acho que é uma coisa certa, estão um pouco mais trabalhados, inclusive no Grupo Especial de São Paulo. As ideias, né, as estéticas que estão sendo produzidas são muito mais trabalhadas que 2025, em quase todas as escolas aqui, inclusive da escola do top 5, se assim podemos falar. Embora uma dessas escolas do top 5 não tenha enredo, né? Mas isso fica para outro capítulo. Mas acho que ainda não consigo me apaixonar ou me ficar atraído por nenhum destes enredos. Vamos esperar aí todos eles definidos, todos eles tendo samba, e aí a gente emite a nossa opinião final, ou inicial. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Lembrando a todos, esse dia 5 de julho a gente vai ter o nosso evento sobre a cidade de São Paulo como patrimônio, o Carnaval de São Paulo como patrimônio, cidade, política e sociedade, que vai acontecer, repito, no dia 5 de julho, na Casa Carolina Maria de Jesus, a partir das 14 horas, Rua Dona Ana Pimentel 229, na Água Branca, entrada gratuita. E é isso, gente. Até mais, até a próxima. Não deixe de seguir, de curtir, de compartilhar o canal de São Paulo. E, principalmente, nunca esqueça e nunca deixe de sambar. Tchau.